Boa noite, família! Ai, que delícia! Se você caiu aqui de paraquedas, eu vou parar com isso, cara. Pelo amor de Deus. Por que você não se inscreveu ainda? Cara, eu tô cansado, cara. Você só ficar rolando. Para de rolar, pô. Se inscreve. Me dá essa moral aí, porque hoje tem aqui um deputado federal, Daniel Neves. Cleclito, se você aqui assistiu aquela primeira entrevista dele, e, irmão, e você não anotou nada, você deu mole, pô. Que hoje não é só um convidado, é um amigo que tá na mesa hoje. Cleclito, faz as honras, bebê, é contigo. Tu ia dar mole. Eu ia esquecer, mentira, esqueci nada, pô. Ó, hoje tem o molha-bico, pô. A lourinha. Hoje tem um geladinho. Quem? Conversa fiada. Esqueça tudo, Cleclito, é contigo. Em 3, 2... Alô, mais um episódio do... Porra, me fudi, tu me desconcentrou. Aí, tá vendo? Ele ficou nervosinho. Eu consegui deixar ele todo torto. Vai, Cleclito, faz as honras agora em 3, 2... Não precisa cortar, não. Alô, mais um episódio do Papo com Clay, em parceria com Conversa Fiada. Tem chopp na casa hoje. Tu vai aceitar um chopp, né, Dani? Porra, já tomei 2 e olha, bom pra caramba. Tô no Rio de Janeiro. Agora eu vou ficar um perigo com meus convidados, tudo bebendo chopp antes de começar a entrevista. Isso sai o negócio. Sai o negócio. Porra, mas, querido, ó, Clê, maior prazer aqui, velho. Viu? Maior prazer de novo. E assim, e mais uma vez aqui, vou fazer as reverências. Ó, você é o cara, velho. Você passou por um monte de coisa. Você é o cara que tem maior acervo, entendeu? De entrevista nesse país. Ninguém tem o que você tem na área da música, meu velho. E veja se isso não é um trabalho social, se isso não é um trabalho histórico, se você não é o IFAM da música brasileira recente, veja só o que você acumulou. Então, assim, tô aqui honrado. Eu também. Pra quem não te conhece, tem uma outra entrevista, pra quem quiser saber da tua vida, que tá aqui no nosso canal, só procurar. Só se apresenta brevemente pra gente falar do teu projeto... Porque agora você tem um projeto político, né? Exato. Que você já vem exercendo indiretamente há muito tempo. Muito tempo. Mas só pra quem não te conhece, se apresente assim, brevemente. Tá bom, eu sou Daniel Neves, atualmente candidato a deputado federal por São Paulo. E a minha vida inteira foi política. Eu tenho 2 áreas. Eu tenho uma área que faz eventos, sou um cara da música desde os 17 anos. E tem uma área que é extremamente voltada àqueles que lutam para ter emprego, que é a ANAFIMA, Associação Nacional da Indústria da Música, que coordena e que trabalha para mais de 100 empresas e todos os seus funcionários gerando música. Faço também aqui, Clemente, eu falo que eu faço um advocacy para a área musical. Porque eu ouço as pessoas falando assim, mas você trabalha para a indústria, você é a indústria do mal, etc. Sempre tem um pensamento assim, né? E não, é gente que dá emprego e que faz tudo, desde o início da sua família, para que a gente tenha mais gente tocando instrumento musical, para que a gente tenha mais gente fazendo música, compondo. E a minha vida é sobre isso. Você tá à frente da associação há quanto tempo? Eu tô há 14 anos. 14 anos. A ANAFIMA. E a ANAFIMA, todas as marcas que produzem instrumento musical estão todas ali dentro, né? Exatamente. E a gente tem muita coisa interessante que foi feita pela ANAFIMA que a gente também não sabe. Eu vou te dar um exemplo. Na época da pandemia, todo o protocolo de música em bar, veja só, né? Com a distância, o protocolo de segurança foi elaborado por nós. Esse é um. Depois, a luta da música nas escolas, né? Veja, vem um grupo muito grande do GAP, né? Muito forte com isso. E a gente, no final das contas, virou lei pelo Haddad e depois caiu na gestão Temer. Mas quem que colocou a educação musical dentro do programa Educação Conectada no Temer? Isso caiu no Temer? Caiu, porque o Temer ele tirou o que a gente chama de Base Nacional Comum Curricular, que é toda a estrutura educacional do país, ele trocou e ele colocou uma outra. E aí caiu filosofia, caiu algumas coisas e a música também. E a música entrou como cadeira dentro da área de educação artística. Entendi. Mas o que nós fizemos? A gente falou, opa, capitão, pera lá, a gente tem que ter mais coisa. E a gente conseguiu um espaço dentro de um projeto que na época se chamava Educação Conectada, hoje mudou de nome, onde toda a parte de educação musical, ela, online, ela está dentro dos arquivos do governo. Entendi. Então, assim, fora isso, né,
Nós temos o Make Music Day, que é o dia de fazer música, que é um projeto que vai para mais de 700 municípios, todo dia 21 de junho ou perto dele, onde a gente cria a experimentação de tocar um instrumento, de vivenciar a música. E ações como essa, muitas vezes elas passam batido por muitos dos telespectadores, né? Mas elas são fundamentais para a gente voltar o ato de tocar música. De a verdade. gente está vivendo uma crise, né? Eu percebo lendo sobre as fábricas que estão fechando, as empresas estão entrando em concordata. E uma pessoa, que eu esqueci o nome, que te conhece, me falou que se não fossem as igrejas, o bicho já tá pegando, né? Em termos de venda de instrumento. Curiosamente, exatamente assim, né? Hoje, a maior escola de música que tem chama-se igreja. E em diversas vertentes. Então o que me falaram é correto. É completamente correto. E a estatística diz que mais de 85% de tudo que é vendido na área de equipamento musical é direcionado ao público evangélico. Que pode ser do mais tradicional ao menos, mas a raiz da educação musical vem das igrejas hoje. E se não fosse isso, o que a gente teria? Que loucura, né? Você sabe se nos Estados Unidos e na Europa isso acontece também? Não é dessa forma. Nos Estados Unidos, né? A gente tem ainda, apesar de não estar como estava, né? A educação musical, ela ainda está presente nas escolas, né? Está muito presente, ela é muito incentivada. Na Europa também, na Ásia também. A gente tem um problema no Brasil que parece que tudo aquilo que é relacionado à arte é algo meio Zé Carioca. Um pouco uma coisa do vagabundo, da cigarra e da formiga, que a cigarra era malandrona e a formiga, sim, era trabalhadora. A gente ainda não assumiu como identidade de povo a música como algo que faz parte, que gera dividendos, por mais que esse discurso ele já esteja implantado. Mas a gente perdeu o uso da música como soft power, tão importante para o Brasil, para a gente trazer mais turista para cá. Você me diz, como um bom carioca, não, mas o Rio de Janeiro tá cheio de turista que vem para cá por conta da música. Sim, mas ainda não é nem um pouco comparável àquilo que a gente poderia ter. Tamanha riqueza musical que a gente tem. E quando alguém fala ou reduz a música, ou faz uma piada de música, para mim é quase como uma ofensa, porque isso é um absurdo. A gente tá falando de pessoas que são honestas com o propósito dela de ser aquilo que o espírito dela diz que elas precisam ser. Elas quebram barreiras, muitas vezes dentro de casa, para dizer eu vou fazer música, eu vou compor. Elas fazem escolhas, muitas vezes, que são extremamente difíceis perante a família, que espera uma profissão padronizada, uma vida McDonaldizada. E optam e falam assim, eu vou viver das artes. Aí vai viver, vai ser difícil, vai ser foda, né? E assume isso. É engraçado porque, eu não sei se você viu o Coldplay, que o Michael J. Fox foi dar uma canja no show do Coldplay. Você viu esse vídeo? Não, conta. Cara, parece que o Michael J. Fox falou em algum lugar que ele queria, antes de morrer, tocar pra uma multidão. E aí aqueles caras do Coldplay que são maravilhosos convidam ele pra fazer o solo de Johnny B. Good, se eu não me engano. Cara, eu fico todo arrepiado. Aí o Chris Martin fala, cara, eu tô todo arrepiado, ele fala assim, olha, se não fosse esse cara, nenhum de nós aqui teria uma banda, se não fosse aquela cena de Volta para o Futuro, né? Que é quando o Michael J. Fox volta no passado, que é icônico aqui. Claro. Dizem que depois daquela cena, milhares de crianças quiseram comprar uma guitarra, né? Sim. E aí ele toca, porque ele mostrou a atitude, né? Ele mostrou tudo ali. Ele virou o herói era um guitarrista daquele momento, né? E aí aquilo é uma reflexão, fala, caralho, olha só, um filme pode fazer uma geração inteira querer ser músico, né? Querer comprar uma guitarra. E a gente há muito tempo não tem algo que faça as crianças, jovens elas querem ser influencers, elas querem ser tiktoker, elas querem ser um monte de coisas, gamers. Sim. Mas não querem ser músicos, né? Então, porque assim, a gente já tem essa escola, né, do fazer música não é legal, não dá futuro, né? Então isso ele cresce com a gente e é um grande erro. É tão errado quanto fazer uma piada racista ou quanto fazer uma piada preconceituosa de qualquer natureza. E muita gente que, teoricamente, vai contra essas outras piadas, faz uma piada de músico ou exerce isso de uma maneira pejorativa. Depois, o Brasil, ele não colabora da forma que ele poderia colaborar como país, como estrutura. Né? Então, para você, por exemplo, abrir um bar que tenha música ao vivo no Brasil, ele é sempre um pouco mais difícil.
As nossas regulamentações, elas travam. E também, cá entre nós, por própria culpa desse próprio empresário, que também não tem uma boa acústica, etc. Mas a gente poderia facilitar um pouco mais. O Brasil, como país, não pode atrapalhar ninguém que queira ser músico. Ele tem que colaborar para que essa pessoa tenha sucesso, não somente na carreira artística, mas em qualquer outra profissão, né? E parece que aí vem até na nossa conversa ali de bastidor, Clê, que assim, que em muitos casos o Brasil dá a impressão que ele faz com que aquela pessoa que faz tudo errado ganhe mais dinheiro do que aquela pessoa que faz tudo certo. Você falou uma frase que eu adorei, que é pros inimigos ou não amigos, a lei, né? A frase é assim, falou, olha, pros amigos tudo, pros inimigos a lei. E como a gente constrói uma nação em que essa regra, ela é vista no dia a dia? Sempre que você, né, é curioso no Brasil, né? Você vê uma placa de não pare, né? Você pergunta para alguém, posso parar o carro aqui? Tem a placa escrito não pare. E a pessoa da frente fala, depende. Ou a gente vê um sinal vermelho à noite e a gente sabe que a gente não pode parar porque a gente tem risco de ser assaltado. Então a gente é ensinado a descumprir regras desde sempre para sobreviver. Isto é um país justo? Não, né? Não. A gente... É um país justo você pagar uma carga tributária desse tamanho e ter muitas coisas importantíssimas, mas que elas não são à altura do imposto que se paga? Não. Ao que nós queremos fazer com esse país? Certamente se a gente pagasse imposto e o SUS, que incrível que ele exista, né? Exato. Mas se ele fosse igual a um hospital particular, a gente pagaria imposto mais feliz, né? Muito. Se as escolas, ainda bem que existem, mas se elas fossem muito melhores... Eu me lembro quando eu era criança que tinha o CIEP, que era eu não sei nem porque esse projeto morreu, mas ele me parecia um projeto incrível, né? Mas se a educação fosse incrível, a gente pagaria imposto mais feliz e tudo, né? A gente pagaria o IPVA melhor, mais feliz se as estradas fossem boas. Mas eu acho que o brasileiro se sente meio traído pelo próprio país, né? Meio violentado. Então você fala, pô, se eu puder não dar nota, eu não vou dar nota, né? Só que aí vai virando uma engrenagem toda errada, né? O brasileiro foi ensinado a brigar errado. E brigar sobre flâmulas, né? Então, qual é a flâmula que eu defendo e qual é aquela que eu vou brigar? Então, entra assim, fala, peraí, se eu defender a educação, eu preciso assumir uma flâmula. Se eu defender a saúde pública de acordo com cada centavo que eu coloco, e não é somente no imposto de renda, mas é no imposto nosso de cada dia, de qualquer mercadoria que eu pague, que é muito mais do que qualquer outro país. Mas a Suíça é muito maior. Sim, a gente tem impostos muito maiores, mas entregam tudo. E seria ótimo se a gente pagasse 60% de imposto e a gente tivesse tudo. E a gente não tem. A gente tem um amigo, eu e o Renato, que num momento meio difícil, né, do mercado da música, falou, cara, vou mudar pra Miami. E eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque eu vou economizar curso de inglês, escolinha de futebol, colégio. Quando você for ver, já é menos 15 pau a menos, né? Você acha justo, Clear, um músico pagar um violão aqui 2,5 vezes do que ele poderia comprar lá fora? Não, claro que uma não. corda. Mesmo uma corda produzida no Brasil, que o cara tem um monte de funcionário, ele tem impostos, ele tem obrigação sindical e ele cumpre essas obrigações sindicais, ele ser chamado de explorador, mesmo tendo uma série de regulamentação que fiscaliza a fábrica de uma maneira muito maior do que se fiscaliza outras categorias, que quem emprega, quem tem fábrica no Brasil não consegue muitas vezes competir com a China, e aí alguns vão falar assim, mas é porque eles ganham muito. Não, já foi até esse tempo quando o Brasil era fechado. Você me falou que a margem é super baixa da indústria da música, né? A margem diminuiu muito, a ponto da gente como país, muitas vezes, decidir fechar uma fábrica e empregar chineses, porque custa mais barato. E aí falam assim, não, mas é porque lá o cara trabalha 14 horas, é semi-escravo, etc. Hoje em dia eu vou para a China 2 vezes por ano, né? Eu posso dizer que a China não tá desse jeito, não. Não é mais assim. Não, hoje, por incrível que pareça, eu faço um grande advocacy da China. Porém, não é essa a questão. Assim, o Brasil, ele precisa criar
uma plataforma competitiva para que a gente compre as coisas aqui, pague aqui, o imposto fique aqui, empregue aqui, entendeu? E não precise entrar num marketplace asiático, um AliExpress, uma Shopee, e mandar o dinheiro para um fabricante ou para um lojista do outro lado do oceano e empregar eles. Veja, a culpa não é do chinês, a culpa é da nossa situação brasileira, que precisa privilegiar aquele cara que nasceu aqui, que se esforça. Eu não estou pedindo para que a gente seja escravo, que o cara trabalhe numa escala 7x7, absolutamente. Eu peço apenas, e acho que é a grande questão de quando você trabalha ou entra na política, né, de você começar a discernir que o Brasil muitas vezes é um país extremamente injusto, e aqueles que defendem a injustiça por conta da sua flâmula ou o seu broche no peito, eles enterram qualquer possibilidade dessa nação ser melhor. Aí a polarização parece que obriga as pessoas a estarem numa caixa ou na outra e gera uma doença pra mim, que é você não supervisionar o seu político de estimação quando ele tá no poder, né? Exato, exatamente. A gente... As massas, elas ficam tão agressivas e na defensiva que quando tava o Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro defendia o cara a qualquer custo. E quando entra o Lula, a mesma coisa, né? Quando, na verdade, se todo mundo que elege o Lula, ou quem for que seja, passasse vencemos a eleição. Agora, a partir de agora, eu sou supervisão. Exato. Né? Eu vou gritar. Se alguma coisa for ruim, a gente vai xingar igual. Perfeitamente. Só que a gente não faz isso. Então, na verdade, o político, quando ele chega ali, é a oposição que tem que ficar... que também não faz sua parte direito. Então, vira um negócio que não tem saída, né? Eu vi uma vez uma frase de um partido que era oposição a um governo, que ele falou assim: Daniel, não importa o que esse cara faça de bom, a gente vai ser sempre oposição. A gente sempre vai se opor, porque nós somos oposição. Aí, na minha inocência, na ocasião, eu falei: mas e o país? Ele falou: não importa. Nós somos oposição. Nosso papel é se opor. Aquilo foi um tapão na minha cara, metafórico, de perceber que nesse tipo de jogo quem sofre é o comum. Porque a quantas eleições, então, a gente vai precisar ter para que a gente tenha uma nação reconstruída de fato, sem demagogia? Quando a população apoia o demagogo, a gente se estoura do começo ao final. E eu vou te falar, assim, eu vou a Brasília com muita frequência dentro da ANAFIMA, né? Para quem, de novo, chegou agora, na Associação Nacional da Indústria da Música, o nosso papel é fazer o advocacy da classe musical, não somente das indústrias de instrumentos ou fabricantes, importadores, mas também de todo o conjunto, né? E eu vejo que em muitas ocasiões, aqueles deputados que estão ali, eles não entendem a cadeia da música e o quanto ela pode gerar de emprego e renda e o quanto ela é importante para o aumento de turismo, quanto ela é importante para a imagem da marca. Entendem. Eu vou dizer que são raríssimos aqueles que entendem na compreensão integral. Eles escutam e falam: mas você percebe, sabe quando você lê aqui atrás da pessoa que você está falando? Não entende. Então, são poucos as pessoas preparadas ou que elas possam comparar qual que é um plano de cultura da França, o que ele se aplicaria com o Brasil, o que a gente tem dentro da Inglaterra, do Reino Unido, que poderia entrar aqui. O que funciona no Chile, considerando também um país em desenvolvimento, né? Quais são as boas, os bons projetos de leis que funcionam num país com tantos problemas como o nosso. Porque, Cleo, eu te digo uma coisa, às vezes a gente tem também, por outro lado, exemplos muito bons lá fora que eles não conseguem ser bem aplicados no Brasil, e eu vou te dar um exemplo, fugindo do ramo da música, que é a audiência de custódia. A cerne, né, a raiz da audiência de custódia, né, quando a pessoa comete um crime, né, então ela tem uma audiência no dia seguinte com o juiz para determinar qual é a gravidade daquele crime, se ele realmente precisa ser encaminhado para uma casa de detenção ou não. Isso é seríssimo. E a ideia, ela é muito legal.
E o Brasil assinou alguns tratados internacionais disso e criou a sua própria lei. Só que o que acontece, usar aqui de exemplo a Espanha. Uma pessoa comete um crime lá, ela furta ou rouba um celular à mão armada. Ela vai passar por uma audiência de custódia na Espanha, eles vão ver ali a gravidade ou não e vão liberar esse criminoso, né, para a rua. Só que todo o sistema espanhol, ele não traz o cara de volta para o crime. Ele fala, olha, cara, você fez uma grande idiotice, mas você tem um meio ambiente que te ajuda a prosperar de alguma maneira. E aqui no Brasil, a história é completamente oposta, né? Essa pessoa, ela é presa, ela é liberada e ela entende que ela está uma grande possibilidade de fazer aquele crime novamente, e o sistema no qual ela é inserida no retorno vai transformar ela numa pessoa pior, né? Exatamente. Só numa pessoa pior. Agora, a ideia é boa, ela é ótima. Ela merecia. Então, como é que a gente faz no Brasil? O que precisa mudar? É tirar a audiência de custódia, ou é a gente pensar e nesse sistema que faz esse crime ser reincidente dia após dia, até que esse menino, esse moleque de 18, 19 anos, ele morra com uma bala na boca. E foi pego 7 vezes e cometeu 80 crimes. Isso vale para o crime, isso vale para a música, né? Como é que a gente faz com que um brasileiro ele não caia de novo no fla-flu, né, nas flâmulas de qual time, e ele entenda que, por exemplo, tudo aquilo que há de renúncia fiscal na Rouanet é 0,57% de toda a renúncia fiscal que é executada no Brasil. Não, essas discussões elas ficaram vazias, né? Mas porque eu acho que a Lei Rouanet, os editais, né, tipo, são fundamentais. Eu acho que deveriam ser revistos porque poderia contemplar muito mais gente, né? Sim. E principalmente quando você olha para o departamento de marketing de uma empresa, eu que estou nessa função de captação, é óbvio que o cara prefere botar aquele dinheiro num artista de maior projeção, porque é o dinheiro de marketing, né? Ele não tá tirando mais do marketing, tá tirando via lei de incentivo. Então eu, como cara, se eu tivesse no marketing, eu também ia pensar assim. Justo. Mas eu acho que podia ter equivalência. A gente tem isso no audiovisual, para cada série que você passa tem que ter uma nacional. Então, então eu vou botar 1 milhão na Ivete Sangalo, 5 milhões, eu tenho que botar 5 milhões em 10 artistas novos, ou em 10 coisas novas. E aí os caras você já cria uma equivalência, fala assim, então tá, então eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu sou, sei lá, Heineken, vou botar num festival mainstream aqui, eu tenho que pegar esse mesmo dinheiro e botar em alguém que tá fazendo um festival novo, porque aí vai ter um novo festival, que vai trazer novos artistas. Eu acho que... Uma política de compensação. De compensação, pra mim é isso, só que a discussão fica, artista é tudo vagabundo, né? Cultura, tudo é cultura, mas cara, não é nenhum dos extremos, a solução tá num bom senso de ajuste. Perfeito. E aí a gente tem dentro dos próprios integrantes do time falando assim, se é de igreja então é uma porcaria, se é sertanejo é uma porcaria. As intolerâncias, né? Exato. Aí você fala assim, cara, pera lá, tá, você pode não gostar disso, você pode não... Mas se um começar a apontar o dedo pro outro dentro do nosso próprio circuito e não pensar que a solução é algo muito maior... A gente vai implodir, né? Exatamente, como uma política de equivalência. Então, se é investido tanto por uma Ambev em determinada categoria, quer dizer, qual é né, em shows, o que ela faz por outras categorias, como os mestres de cultura, com outras áreas que realmente precisam de um suporte para que elas cresçam e se sustentem e se preservem. Fora as categorias de arte que não são mainstream, né? Sei lá, balé. Exato. Cara, o balé, se não tiver subsídio, ele não existe no Brasil. A própria né? ópera. A ópera e quantas outras coisas, né? Exato. A música clássica não existe. Se a gente tirar todo o subsídio, a música clássica, ela não se sustenta. Mas aí você tem, como você falou, maracatu, sabe? Tipo, é tanta coisa que não tem dinheiro. E o dinheiro tá concentrado, e eu repito, o cara de marketing, ele tá na função dele, ele tá certo. Na função dele, exato. Vai lá o Clemente, leva um projeto de 2 milhões. Quem é o Clemente? É um papo com o Clay ali do YouTube. Aí leva, sei lá, a Juliette vai montar um podcast. Óbvio, eu como marketing, eu vou botar na Juliette. Sim. Que vai chegar a muito mais gente. E você pensa ao final do dia, fala assim, ok, qual que é o dividendo? O que cada produto do audiovisual ou da música ela vai gerar ao final das contas. Veja, o que a gente tem na música é o que o povo escolheu, o que a gente tem no audiovisual é o que o povo escolheu. Aí entra uma
terceira ou quarta ou quinta discussão, que é assim, nós precisamos de uma agência nacional da música, né? Então, se existe o Condecine, muito, né? Poderia ter um Condemúsica ou um AGMUS. Perfeito. Aí eu vejo a briga entre as pessoas mais ligadas aos projetos de falar, não, mas se você assumir, então eu não quero, então eu vou boicotar porque você está começando a acender com essa ideia e eu não quero você, então eu boicoto já no início. Veja só, quando você fala, quando a gente começa a comparar, então, e nesse caso eu vou colocar, né, então a França, ela tem lá um imposto sobre o streaming, né, o lobby que nós temos aqui do streaming, por exemplo, ele é muito forte. A diferença de você falar de um Condecine, né, de uma agência nacional de cinema, é que o cinema são poucos e fortíssimos CNPJs. A música, poderosíssimos, né? Poderosíssimos e muito articulados. E na hora do que eles querem, eles trabalham em conjunto. A música, nós temos alguns CNPJs muito fortes. E depois a gente tem milhões de MEIs que brigam e brigam e brigam e brigam. Quem é que prevalece? Os CNPJs unidos. E os outros brigam e brigam e brigam e discutem e participam de seminários e vão para fóruns e vão para congressos e o governo abre então a discussão e discute. Mas não faz nada, né? Chegam em documentos maravilhosos, seríssimos e o que acontece? Nada. A figura de imagem que eu tenho é que muitas vezes colocam um chapéu de hélice, né? E dá um pirulito bem grande para cada participante desse, fala assim, muito bem, parabéns, a sua contribuição foi excelente, mas a gente não vai fazer nada, porque a gente só queria manter você entretido pensando que estava participando de um processo democrático. E dói. Isso dói, Clemente. Isso dói pra caramba. Porque se cada... Tu já se sentiu com essa porra na cabeça? Já, com o chapéu de hélice. Claro. Me usaram, né? Exatamente, porque você vê que é um grande mise-en-scène e se cada projeto ou se cada estudo desse ele fosse colocado de uma maneira em que ele tivesse esse começo democrático e o fim, que ele conseguisse trazer recurso para toda uma cadeia e para o Brasil, quando eu falo para toda uma cadeia, não é entregar o dinheiro de mão beijada, mas vamos pensar da seguinte forma, falar, bom, se eu tenho o maracatu, o que a gente consegue fazer com que o maracatu ele expanda, ele aumente o turismo interno do próprio Brasil, por conta do movimento do maracatu e do turismo internacional ali para Pernambuco, para ver toda essa manifestação. Eu posso, como governo, colocar dinheiro dentro ali dos mestres de maracatu, ou eu poderia criar todo esse ecossistema que trouxesse gente e alimentasse aquele público e mais, gerasse o estímulo para que outras gerações se sentissem com maior vontade de fazer aquele movimento inteiro crescer, porque ele saberia que ele poderia criar a família dele fazendo maracatu. E isso cabe para o tambor de crioula, isso cabe para as rendeiras, isso cabe para todo um movimento. Mas e o Brasil, o que faz? Ele tem pontos que poderiam colaborar com esse sistema inteiro. Nós temos o IFAM, nós temos o Ministério da Cultura, nós temos as secretarias de cultura do Estado, município, e isso poderia o Ministério do Turismo, mas nós não usamos em teia. E a cada governo a gente ouve o seguinte, presta atenção, estamos com o plano da Marca Brasil. E a Marca Brasil, e a gente vai mostrar que nós temos uma indústria disso, que nós temos um agro forte. O agro não emprega o que a música e a arte emprega. O setor de serviço nosso é imbatível, mas hoje uma boa parte desse setor de serviço, no caso que inclui o comércio, está sendo agora alimentado pelos chineses que estão vendendo para cá. A gente quer um imposto, uma compra internacional sem imposto, mas a gente nunca reclamou que aquele cara ao nosso lado que emprega 2 pessoas na lojinha de capa de celular dele vai fechar. E que ele deveria ter um imposto menor, porque ele emprega 2 pessoas, ele paga um aluguel, ele paga a luz aqui, ele paga a gasolina que ele chega, ele paga o vale de transporte.
Não, e os marketplaces são bastante injustos. Minha mãe é varejista, né? Então tem 2 lojas de roupa, uma aqui no Leblon e outra em Botafogo. Ela fala, cara, é impossível competir, porque ela, pequenininha, tem lá 10 funcionários. Mas tem o cara do Mercado Livre que não tem funcionário nenhum, né? Então ele tá importando ilegal da China, ainda mais ele vende o que ele não tem, então... E Clê, é assim, a gente vê muita mágica nessa questão da importação. O brasileiro, não são todos, mas muitos, têm raiva de quem progride. A gente associou o progresso de uma pessoa, de um lojista, de um comerciante, de um fabricante à exploração. Ah, mas já que teve... Claro, se a gente for falar de exploração, nenhum dos nossos antepassados mais remotos a gente pode chamar de santo. Porque pra gente estar vivo aqui, você imagina o quanto nossos antepassados tiveram que matar. E né? até, assim, cara... e aí a gente vem falar que aquele cara, aquela loja ali, porque ela explorou. Cara, pelo amor de Deus, a gente tem que pensar. É que os debates, eles estão idiotas, entendeu? Eu tava vendo todo esse debate sobre a escala 6x1, e aí quer se colocar o patrão contra o trabalhador. Eu acho que tem que acabar o 6x1. Sim. Só que por outros motivos, não porque o patrão é um filho da puta, porque a gente tem que evoluir como sociedade. Bingo. Então, cara, é justo que seja de segunda a sexta, caralho. Né? Mas não porque também esse patrão ele tá seguindo o que foi sendo feito ao longo de... E ou ele vai querer o trabalhador no sábado e domingo, beleza, aí ele vai dar 2 folgas durante a semana, e aí ele vai... E alguém já pensou, por exemplo, nisso, de falar assim, por que a gente não beneficia o tempo de ida e vinda, né, e volta pro trabalho? O que nós, país, o que nós estamos fazendo para ajudar esse trabalhador a ir voltar e ter uma vida também um pouco mais tranquila? Eu acho que é sobre isso, né? Aí a discussão fica, eu sou contra, porque eu sou a favor. Cara, peraí, óbvio que é melhor. Era uma oportunidade brilhante para a gente aprofundar na discussão e falar assim, como é difícil uma pessoa da periferia trabalhar num centro. A questão da escala eu acompanhei o Pretinho. Quantas horas você levava... da primeira residência que você morava, Pretinho, até chegar aqui? 2 horas, mas já foi mais, né? A pessoa que trabalha na minha casa leva 5 horas, entendeu? Porque ela mora fora. Então você olha e fala, cara, como que a gente ajusta para isso ser mais justo, né? A gente precisa pensar numa discussão um pouco maior. As pessoas podem dizer, não, mas a gente tem que começar de um lado e esse é um lado. Ok. Mas poderia ser assim, mas na verdade se discute e depois se enterra essa discussão, porque dane-se que o cara continua levando 3 horas para chegar no local de trabalho e voltar, ele perde 6 horas no dia fazendo esse trânsito e passando por insegurança, tendo o celular roubado 2, 3 vezes ao ano, sendo esculachado por bandido. E assim, isto é todo o problema. A escala é um deles, mas não é todos. Então, o que falta no Brasil vamos pensar de uma maneira um pouco maior. Mas fica e vamos difícil elencar um congresso tão polarizado, né? Porque os argumentos de quem é contra o fim da escala são argumentos que você olha e fala, gente, que preguiça. Aí você ouve o argumento de lá e você fala, tem ninguém com bom senso, gente. Exato. Para discutir esse tema de uma maneira mais profunda, né? Eu ontem tive uma discussão seríssima. Uma pessoa, não, mas eu sou contra. Eu falei, cara, mas por que você é contra? Porque eu sou contra. Mas por que? Me explica, cara. Me explica, me dá um... Não, porque eu sou contra, porque é o negócio da bandeira. Eu sou do lado de cá, então a minha bandeirinha diz que eu sou contra. O de cá diz... E eu não gosto dessa coisa de colocar o patrão contra isso na verdade... o funcionário, sabe? Eu acho que a solução não é por aí. Clê, nesse momento histórico, que nós estamos nesse período, isso não cabe assim. Eu acho que já foi. Né? Enquanto a gente discute, por exemplo, eu vejo muito isso em relação às fábricas, né? De alguns sindicatos colocarem a sua classe trabalhadora contra a parte patronal, a gente poderia olhar e falar assim, perfeito, como que nós podemos ser mais competitivos do que o asiático que vem aqui, atravessa um produto o oceano inteiro, ele compra o aço do Brasil, manda para a China, manufatura, volta para cá, um produto muito mais barato e mais competitivo. Como é que a gente pode fazer isso? Porque aí a gente teria mais emprego. E junto com isso, fala assim, o que a gente precisa ter de condição melhor para quem vive no Brasil, como um todo. E depois, fala assim, o que nós estamos fazendo como governos, para que este produto ele seja mais barato do que lá fora, ou igual.
Aqui no Brasil, a gente prefere falar assim, o comerciante é o culpado por isso, porque ele tem lucro. A gente penaliza o lucro. Mas se a gente cair até na classe artística, nós temos lucro. Ninguém trabalha, né, por subsistência. Me dê o pão de hoje, eu vou fazer um show para você. Né? É assim, é uma sociedade que ela precisa desse reinvestimento, investimento de capital, e esse capital precisa circular, porque o lucro, de alguma maneira, ele não vira necessariamente só uma poupança. Ele vira pão, ele vira gasolina, ele vira a compra de uma casa, que vai gerar emprego, que vai isso, né? Ele vira um monte de outras coisas. Quando a gente reduz todo o pensamento a um bem e o mal, e o bem eu digo o que é, e o mal eu digo o que é, a gente empobrece a discussão política. E você sabe o que acontece? A gente favorece um bando de deputado que representa esse tipo de pensamento, e não num pensamento em que, vou voltar para a música, a pessoa ela começa com um talento musical e ela vira um produtor de estúdio, distribui seu fonograma, cresce, emprega, faz a arte, alegra as pessoas, e a vida se desenvolve assim. O que nós estamos fazendo com o Brasil? A gente está reduzindo o Brasil a pautas que elas têm uma flâmula de muito importante, e tudo bem, muitas são, mas a gente está esquecendo de todo o meio disso. A gente continua incentivando as pessoas a que o errado dá dinheiro e que o certo não. E muita gente que coloca a sua cara falando que eu sou certo, eu sou isso, eu sou aquilo. A hora que ele pode sonegar uma nota, ele também sonega. Ele faz isso, ele não paga o funcionário direito. Ele contrata MEI em vez de empregar. São todas as pessoas que nas redes sociais falam o contrário. A gente precisa de um país justo. E a gente precisa, Clênio, que cada cidade, cada estado tenha mais de um candidato da música, das artes. A gente tem algum deputado hoje lá dentro brigando por nós? Nós temos, eu vou dizer assim, né? A gente tem Jandira Fegali, a gente tem Érica Cocai, nós temos alguns, mas não, nenhum deles foi eleito pelos músicos, né? Eu digo. Assim, não, tem outras. Como, sei lá, a bancada evangélica. O evangélico colocou pessoas ali para hoje representar. Justo. Né? Justo. E a democracia é isso. A democracia é isso. A gente, sei lá, os metalúrgicos colocaram Lula Boa. no game. Uhum. E ele tá lá até hoje. Os músicos não botaram ninguém. Não. Aquele cara lá dentro que fala assim, gente, eu tô aqui para defender músico do barzinho, musicistas. Não tem, né? A gente precisaria, Clay, já ouvi críticas assim, mas agora o Daniel quer ser deputado federal, né? Eu sabia, tudo que ele fez era para isso. Gente, deveria ter um em cada estado, mais de um em cada estado, de diferentes partidos, entendeu? Porque ao final do dia, é isso que vai ajudar todos aqueles que trabalham com música, artes e tudo aquilo que leva, porque, como eu comentei antes também, entra o turismo nessa história, entra a educação nessa história e entra a humanidade nessa história. Porque um país sem arte é um país desumano. É completamente desumano. E a gente está vendendo a nossa humanidade para quê? Para as bets. Isso aqui vai ser o quê? O país que vai ter, ao final do dia, a maior quantidade de entregadores, bets e crime organizado. Porque o sistema produtivo são todos filhos da puta. Porque o comerciante é o explorador. E o que sobra? As pessoas crescem nas nossas críticas, muitas vezes preconceituosas e infundadas, com gente que acorda empreendendo e trabalha. A gente fala, não, tá defendendo as indústrias, mas esquece que aquele cara tem um papel na sociedade tão importante quanto o cara que acorda também cedo e vai trabalhar. A justiça entre empregador e trabalhador, ele tem que ser feito mediada por um sindicato honesto, por uma condição honesta, e o país tem que fazer jus a cada centavo que se paga de imposto nesse país. E hoje, poucos, eu ia falar ninguém, mas poucos realmente pensam no quanto eles investem para um país melhor a hora que ele compra um sabão em pó, que tem uma carga tributária de X, e o que ele recebe. Esse
é o país que nós vivemos. E é isso que a gente precisa parar para pensar. Esse é o país que a gente quer apostar? É complexo. Eu não sei se eu tenho esperança, na verdade, assim, isso é triste, né? Assim, eu moro no Itaiangá, num condomínio super legal, a 3 km de mim o bicho tá pegando, né? E aí já é milícia, com comando vermelho, com polícia, guarda nacional, negócio. Cara, é helicóptero, é tiro, você olha e fala, cara, é ali. Então, Sabe? o Brasil foi Quem vendido... deixou chegar a esse ponto, né? O interesse. Não tem nada, absolutamente nada por acaso na nossa história. O Brasil ele começou sendo um país de exploração. E ele continua. Os nossos minérios vão todos para a Ásia. O nosso agro vai todo para a Ásia. Nosso café vai Nossa todo... pecuária vai toda para a Ásia. E agora, nossos 216 milhões de habitantes compram na Ásia. O que vai sobrar para o Brasil é ser uma economia de entregador e Uber, com todo grande respeito, porque essas categorias têm que ser respeitadas, etc. Mas será que a gente não está perdendo algo nessa história? Essa compra na Ásia tem impactado a nossa indústria de fabricantes aqui? Ela impacta absolutamente tudo. E veja, a gente tem que manter o que eles fazem. De novo, o preço é ótimo. A gente tem que fazer com que esse preço seja possível aqui no Brasil. É isso. A gente tem que ter esse preço que eles têm lá, que eles conseguem vender muito barato e que então que isto é possível e ser vendido aqui. Porque, Cleo, eu vou te falar uma coisa, assim, se você for para a China, tiver um problema no dente, você vai no hospital público, você vai ser tratado, feito um rei, você não vai acreditar na qualidade do hospital. Eles pagam em torno ali de 10% de imposto. Ok? Se você precisar de uma cirurgia, você vai ter um hospital de ponta. Mesmo sendo turista, se adoecer Mesmo ali. sendo turista. E você vai ter esse respaldo. As ruas são impecáveis. O dinheiro público, né, o dinheiro dos impostos é aplicado honrando aquele que paga. A gente não tem essa honraria de volta e a gente ainda bate palma pro político A ou B ou C de estimação. É aí que é o princípio do fim desse país. Porque a gente passou a admirar ídolos errados. Né? Há tempos atrás, a gente adorava, o ídolo de muitas meninas era a Carla Pérez. Né? O ídolo de muitos meninos é um jogador de futebol, ou agora é um cara que faz propaganda de bet. Qual é a escola que nós estamos buscando? Quem são as nossas referências? Todos os nossos ídolos do passado, eles não deixaram de ser referência nas nossas escolas porque a gente precisa de algo fácil. A alma do brasileiro está sofrida demais e ela precisa de um alento. Então, os nossos ídolos reais, né, que a gente poderia falar, o nosso Vital Brasil e tantos outros, né, eles deveriam estar à frente. Quem são os nossos ídolos? Esses nossos ídolos, eles dizem muito de quem é o nosso povo e o que cada governante deveria fazer para a gente ter uma sociedade muito melhor, justa, real. E eu vejo muito progresso do ponto de vista social, da distribuição de renda no Brasil ao longo dos últimos anos. E a gente bate palma para isso e tem que bater. Mas a gente tem que ter senso crítico de falar, pera, mas ainda, por que eu paguei tanto e não voltou? Porque a gente tem Virgínia, porque a gente tem hoje Vini Júnior, né? Eu estou colocando eles no presente porque são hoje muitos das referências e eles me iludem com um luxo que eu nunca poderei ter como pessoa. E assim, aquilo, de novo, deixa meu coração mais quente. Porque a vida do brasileiro ela é muito dura. E ou nós, os brasileiros, a gente aprende a ter senso crítico. Inclusive, muitas vezes, em votando em quem a gente não gosta, mas que tem uma linha, ou votando em partidos que não gosta, mas porque tem outras pessoas sacanas no partido. Mas assim, a gente tem que saber escolher um a um. Você pode votar no seu deputado preferido, mas olha o seu partido e veja quanto de gente ruim ele vai levar.
aqueles votos de protesto, do votar no caneta azul, que escória ele vai trazer? O que a gente está fazendo com o Brasil? Porque a gente tem alguns caras muito bons no Congresso. Eu só entrei para a política, Clê, porque eu vi que havia chance de gente para... E não tô falando de um partido, tô falando, esse cara é bom que tá aqui, esse cara é bom que tá aqui. Tem gente... Não, se você olhar para aquilo com o mínimo de isenção, você olha e fala, pô, acho que esse cara aqui me parece honesto. Aí você pergunta, fulano, ele é legal. Sim. E eles estão em todos os partidos, cara. Aham. Né? Exatamente. Porque se eu olhasse pro mapa político do Brasil e falasse assim, só tem filha da puta desse lado e gente do bem desse lado, eu teria um lado. Mas nunca ninguém me provou isso. Não. Então quando eu olho ali pro tabuleiro, tem filha da puta em todos os espectros e tem pessoas legais em todos eles. Eu, por exemplo, eu era muito fã do Gabeira, votei no Gabeira a vida inteira. E pô, lúcido. Tenho um orgulho, porque até hoje ele é lúcido. Você olha e fala, cara, o cara é crítico. Isso. Até a quem ele gosta, né? Então eu acho ele um cara... E tem outros Gabeiras. Sim, tem. Né? Temos. No centro, na direita, na esquerda. Tem um monte de gente legal. O negócio é que a gente fica cego porque é por causa da polarização. E às vezes a gente não fica sabendo também quem são as pessoas que são legais, né? Também tem isso. Eu adoraria saber quais senadores são honestos realmente. E porque eles transformaram a política em conjuntos de valores que brigam entre si. Então, se eu sou desse lado, significa que o meu conjunto de valores, eu vou dizer assim, você pode falar profundos? Não. Muitas vezes, eu vou, talvez aqui, levianamente, eu vou falar, eu vou chamar de superficiais. E desse lado, idem. É como quando a gente tinha a Guerra Fria, que os Estados Unidos falavam da liberdade e a União Soviética falava sobre igualdade. Qual é melhor? Cara, os dois. O ideal é que tenha os dois, né? Fala, porra, liberdade e igualdade, né? Os dois são muito bons, né? E aí hoje a gente muitas vezes discute mais o nosso tempo crítico, da razão crítica, fala assim, eu sou a favor ou contra a meritocracia, né? Ou a gente fala, eu sou a favor ou contra a saidinha dos presos. São temas importantes, são, mas a gente tem que ir lá para baixo, buscar o porquê que eu estou discutindo isso agora, o que não está funcionando, a ponto de eu falar esse assunto. Porque esta é a grande questão. Não é essa a pauta. Eu sou a favor ou contra o aborto? É porque isso é muito mais pop. É porque é mais simples. É simples e gera engajamento. Porque eu não vejo uma pessoa falando sobre saneamento básico. E aí outro dia eu vi alguém dizendo, que eu também não sei se é factóide ou não, que sei lá, 80% do país não tem saneamento básico. Eu não sei se dado, porque também se mente em eleição, né? Sim, não, mas é assim, mais da metade do país não tem saneamento básico. Então, assim, você não ter esgoto em mais de 50% dos lares, é óbvio que isso vai causar um monte de problemas, né? Isso. E assim, aí entra a pergunta... No fim do dia, o cara que tá saindo da prisão ou não, ele é fruto dessa história, entendeu? Porque um lugar que não tem esgoto, cara, é um lugar subhumano, né? E qual é a discussão? Você é a favor ou contra o aborto? Isso é muito importante, mas olha só, pera lá. A discussão ou deveria ser antes, ou até que fosse em conjunto, né? Porque não precisa ser só uma pauta atrás da outra, elas podem andar de forma paralela, né? Mas eu sou a favor ou não das pessoas terem esgoto? Eu luto da mesma maneira. Mas você não acha que tem uma manipulação para esse assunto não ser pauta? Só tem manipulação. Né? É uma atrás da outra e que faz com que a gente reduza todo esse processo intelectual a coisas para esse tipo de coisa. Que eu vou dizer, é importante, tá tudo bem. Mas para vamos falar do aborto, para chegar até lá, o que é que aconteceu? O aborto, ele é o fim ou ele é o começo? Ele é o fim. Qual é o começo? Vamos tratar o começo. Não. Porque a gente tem agora que trazer o peixe, resolver isso daqui, aí a gente vai olhando. Essa seria a resposta de muitos. Mas eu não vi muitos falando do começo. Do saneamento básico, como se isso não fosse importante. Não me lembro da última vez que eu vi um post no Instagram. É isso mesmo. Eu sou a favor do esgoto. Eu quero esgoto. Não, é como se esse papo não existisse. E aí as discussões é a ponta das coisas. Mas, cara... E a gente entrando, o que significa o esgoto?
a gente está falando de um melhor atendimento no SUS, porque é uma não lotação no SUS para doenças que poderiam ser sanadas na fonte. Agora, aquele garoto pega leptopirose e ele vai, ou ele fez um ferimento, ele tem uma puta de uma inflamação, porque o ambiente onde ele está é sujo, porque passa um esgoto, porque ele pulou uma pocinha cheia de bactéria, etc, e é um ambiente horrível. E aí a gente tem um problema de SUS por conta disso, seja de medicamento, de atendimento, etc. Então, todas as discussões são importantes, mas assim, pelo amor de Deus, cadê o senso crítico para a gente conseguir pensar da onde vem e para onde vai? Né? Quando eu comentei com você ali na nossa reunião extra podcast, né? Falando como que a gente pode injetar dinheiro em pessoas ou áreas que precisam do dinheiro público, porque senão elas morrem como cultura. Mas, ao mesmo tempo, não era só injetar esse dinheiro, mas era de criar um sistema para que essa própria cultura se perpetuasse e ela gerasse pessoas interessadas e subprodutos e gente que falando, porra, vindo de fora para consumir a cultura brasileira e voltar para fora. Clê, a gente saiu de Tom Jobim para Jojo Todinho. Culturalmente, a gente saiu de Tom Jobim para Jojo Todinho. Jobim e toda aquela turma traduziu o Rio de Janeiro de uma maneira que ninguém traduziu. Na verdade, eles foram realmente os médiums, os meios ali de tradução de todo o espírito carioca, do meio ambiente, de tudo. E hoje, nós temos o Rio de Janeiro também traduzido. Pelo CREA, né? Exatamente. Que pelo descaso da educação. Que também eles precisam existir porque eles estão falando algo que é da realidade deles também, né? Isso é inegável, mas a arte ela sempre vai falar aquilo que é a realidade deles. A Anitta comentou que, é claro, você acha que o cara lá na Zona Norte vai tocar Tom Jobim, vai fazer uma poesia? Não, mas a gente tinha o Pixinguinha, a gente tinha a Dona Ivone Lara, a gente tinha o Noel Rosa, que vinham lá da Zona Norte, que vinham da periferia, e a poética deles era muito superior, e isso por quê? E falava da realidade deles. A gente tinha a Dona Ivone, a Alcione temos ainda, né? Mas eu ia lembrar aquela que cantava... Oh, meu Deus, fugiu o nome. Nós tínhamos tantas outras mulheres e homens que cantavam a sua realidade, mas com uma carga poética muito maior, porque eles tinham vocabulário. Mas a língua muda com o tempo. Muda. Mas ela pode mudar também quando ela é largada, quando a gente simplesmente deixa de educar conforme deveria. Quando a ausência do Estado ela é profunda, a arte ela sempre vai reinar, tal qual como se ela fosse ativa. Só que o efeito colateral daquela arte, ele é muito maior, ele também se espalha. E quando a gente faz, a gente fala, entende que isso tudo é normal, é só expressão, e não enxerga, muitas vezes, que ali tem um foco de problema que pela música eu consigo perceber. Se tem mais violência na região, se tem mais mulher grávida, né? Se tem mais abandono, se tem mais estímulo ao sexo casual, a gente consegue ver problemas psicossociais que poderiam ser melhor tratados, observados de uma maneira tão mais bela, tão mais responsável do que simplesmente dizer a cultura e eles têm o direito de se manifestar. A discussão não seria essa, né? A arte, ela também é um sintoma. Muitas vezes ela é o meio, muitas vezes ela é o começo, muitas vezes ela é o fim. Você vai entender a arte de acordo com a tua sensibilidade. Um governante que não entender a arte, vou dizer que ele é um governante insensível. Eu tive uma reunião uma vez na FIMA com um prefeito de uma cidade lá de cima, e ele falava assim que a música que estava sendo tocada nos paredões eram horríveis e que não sei o que lá, que aquilo era uma afronta para a cidade, e aquilo foi me dando assim um calor. E eu falei, prefeito, a música que está tocando, que foi feita na sua cidade, é o reflexo da educação
e da ausência de equipamentos culturais públicos. O problema não é o que eles ouvem, o problema foi o que o Senhor fez e o que os seus antecedentes fizeram. Porque o jovem, ele vai buscar a música como identidade, ele vai expor a música que o represente. E se ela não está representando ele bem, e se isso lhe incomoda, a responsabilidade ou a corresponsabilidade é inteira do senhor prefeito. E ele? Rapaz, ele falou um monte comigo. E eu não retiro uma palavra, Clê, do que eu falei. Porque ele está errado. Agora, a nós, da cultura, da música, que entende, se a gente também só olhar e tratar exatamente como esse prefeito tratou, só que do ponto de vista permissivo, a gente vai deixar de ver muita coisa, como a educação, por exemplo. Como o desamparo, como o descaso do poder público sobre áreas carentes. A culpa não é de quem faz música ou ouve música. Eu nunca vi alguém pondo um Beethoven altíssimo, né? E falando, nossa, que problema social. Não. Não. A gente faz aquilo que a gente aprendeu. Qual é a responsabilidade de cada deputado, de cada governador que vai acontecer agora nessa eleição? Perante a tudo isso, temos muitos problemas, mas você vê que defender a música também é defender a educação, é defender o turismo, é defender o trabalhador que anda 2 horas para ir, 2 horas para voltar, é defender a capacidade desse cara ir a um show, a comprar, a se divertir, e que a música, ela representa toda essa massa mental da humanidade. É difícil. É difícil ver que a gente continua ainda, muitas vezes, achando que a gente está discutindo assunto sério e a gente está só com bandeira de Fla-Flu. Esse é a minha participação de hoje. Esse é o cenário de hoje, né? Exatamente. E sabe o que é o mais curioso? Porque assim, eu só vejo gente falando sobre presidente, mas não tá ninguém pensando em qual é o deputado, qual é o senador. E é essa galera que decide no dia a dia, né? Inclusive essas pautas que a gente tá falando, escala, aborto. O presidente, no fim das contas, não é sobre isso, né? Ele vai estar ali... Mas, cara, é o Congresso que vai decidir tudo isso, né? As pessoas se informam pelo um vídeo de 2 ou 3 minutos, se não menos, no Instagram, repetido de maneira viral, né? E aí elas criam toda uma imagem sobre toda a complexidade que é uma decisão. Eles não têm ideia de que um deputado, ele tem toda uma assessoria que é do próprio Congresso para assuntos estratégicos que ele pode pedir. Então você pega qualquer um, nomeia qualquer deputado sobre um assunto, por exemplo, como a escala ou como qualquer outro, ele tem condição de chegar dentro de uma votação com um conhecimento muito amplo sobre aquilo. Só que eu já vi situações, eu gostaria de falar, foi um cara que eu achava que esse deputado, ele era um troncho. Quando eu conheci pessoalmente, eu vi que ele realmente era de verdade, no sentido assim, ele era um cara que viveu com os quilombolas, ele era um cara que sabia muito bem o que ele estava fazendo, do ponto de vista ambiental, e ele virou para mim e falou mais ou menos assim, falou, Daniel, para eu, metaforicamente aqui te explicando, para eu salvar o macaco, muitas vezes eu tenho que votar com a bancada do agro, ou com a bancada da bala. Porque senão eles não votam no meu projeto para salvar o macaco. Mas na tribuna, na plenária, eu vou lá e detono eles. Mas a política, muitas vezes, ela tem que ser compensatória. Eu não consigo ter tudo. Então eu preciso escolher a guerra que eu sei que eu vou ganhar efetivamente, aquela que não vai dar para eu ganhar, e como minimizar todo o problema gerado por aquela guerra que eu não vou ganhar. Isto também é política.
Caralho. Tem que ter uma inteligência emocional pra ir pra esse game aí que eu não sei se eu tenho. E você vê as pessoas depois discutindo nas suas casas só a parte superficial, sem de novo entender, falar da onde vem, quais são todos os problemas que envolvem a 6x1. A gente tem um problema, assim, de falar, putz, de aumento de custo, etc., como é que vai fazer? Mas a gente também teve tantos problemas ou visões históricas de que, o escravo era... Tem tantos exemplos que eles podem e não podem ser aplicados nos dias atuais, né? Mas, que mais? Peraí. O que a gente está discutindo? Ele está discutindo a qualidade de vida. Essa é a discussão? Essa é a discussão. Então tá bom. Então, qualidade de vida, uma das partes é o quanto ele trabalha por semana? O que mais? É o esgoto também, lembra? Né? É o tempo de transporte, né? É o investimento do governo federal em transporte e que esse dinheiro dentro dos estados, eles, junto com o governador, ele vá conseguir fazer aquela obra o mais rápido possível. Porque o que a gente vê no Brasil vamos construir uma obra com dinheiro do governo federal e do governo estadual. Aí essa obra no meio do caminho para porque tem uma fraude, fica mais 4 anos sem fazer. Enquanto isso, a gente está esperando, sabe o que? O trem-bala que vai do Rio de Janeiro para São Paulo. Que não vai sair nunca, né? Nunca. Mas isso vira um exemplo irônico, porque os trem-balas, eles estão espalhados por todo o Brasil. Exemplos, né, similares a esse trem-bala, estão espalhados por todo o Brasil. A gente vê uma quantidade de deputado ou de candidato a deputado ou indo em comunidade, e aquele esgoto que estava lá há 60 anos, ele continua lá há 60 anos. Os lixões estão todos aí, não mudou E aquelas nada. pessoas continuam pulando. E ninguém falou nada, e não importa qual governo, ele é de direita, ele é de centro, ele é de esquerda, aquele esgoto tá lá. Não, mas teve melhora. Às vezes um governo, ele coloca uma melhora mais próxima, é verdade, e o outro coloca outra melhora. Mas resolver que é bom. Mas o esgoto tá lá, e o SUS tá cheio. A criança tá vomitando, ela tá com virose. E 40 graus de febre. Isso é o que importa. Olhar para isso é o que importa. E por quê? Porque tem rato passando na porta de casa. Querido, meu velho, muito obrigado. A gente só não fica mais tempo Volta. aqui porque eu já tô atrasado pra caralho pra ir pra minha casa. Não, velho, tá ótimo, assim, muito obrigado. Adorei. Porra, porque você veio aqui, venha sempre, tá? Tomara que a eleição seja um sucesso. Olha, eu vou te falar só pra terminar uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender. Eu represento uma categoria e eu tô nela desde sempre. Se eu perder essa eleição, só o fato de trazer X votos já me facilita trâmites dentro do Congresso. Para que você possa continuar pra lutando continuar pela nossa... advogando, né, militando, né? Eu sou um radical de música, Cleia, assim, fala que você é radical, tem cara que é radical de esquerda, de direita, fala, eu sou radical de música. Eu sou radical disto aqui que eu falei. Porque esses são valores que a gente não pode trocar. Humanidade. Flâmula, eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. Bom te chamar de isentão, hein? Cara, eu sou um radical, assim, um radical de música, eu sou um radical do ser humano. E assim, eu sou isento de flâmula. Porque elas não me representam. Aquilo que cuida bem de um ser humano me representa. Aquilo que faz uma nação andar me representa. Uma sigla não me representa. Isso sou eu. Goste quem gostar, odeie quem quiser. Que beleza. Aí, Pretinho. Aí, Pretinho, que joga essa bomba pra mim depois dessa? Que loucura, pô. Aí, mas antes desse papo acabar, Tu viu? Ele ficou... eu posso fazer um mexão? Não ia matar no peito. Não duvido que eu matar essa. Depois você jogou certinho aqui. Ih, quase deu ruim. Mas antes de eu fechar, Clemente, posso vender um peixe aqui rapidinho? Pode, claro. Coisa rápida. Conecta, filho. Tá vindo dia 13 e 15. Se você não De tá... quando, Pretinho? De novembro, bebê.
Deixa eu acabar, tá vendo? Tu sempre fica me interrompendo. Eu tenho só 15 segundos de alegria. E ele quer interromper, pô. Ó, o link vai estar aqui embaixo. Conecta mais. Ó, se você não comprou o ingresso, tem que comprar. Que é um evento, é incrível. Esse ano eu tô lá, hein? Aliás, Se olha Deus só, quiser. tem gente te xingando lá aqui no YouTube, nos comentários, que eu vi lá no meu, né, eu tenho a plataforma lá que eu fico lendo. Pô, ele diz que vai botar o link, mas não botou o link. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 1.000 ingressos pros ouvintes do Clemente aqui, do Corredor 5. Aí, Pretinho. Depois dessa, tô falando sério, 1.000 ingressos. Ah, Tá? esqueça Que o tudo, hein? cupom vai entrar aqui, entendeu? A câmera pra tá ir aqui. pra maior feira de música e de negócios uma da feira toda a maravilhosa música no Brasil. E assim, são 1.000 ingressos que vão sair daqui. Valeu, meu irmão! Tá bom? Ai, Cleclito, eu falei, Cleclito. Ai, minha audiência, pelo amor de Deus, se você não se inscreveu, perdeu o ingresso, pô. Fui!